E aí, turma, tô por cá. Como sempre, estou por cá, sigo por cá. Sigo tomando meu super café, sigo treinando. Tô indo lá fazer meu cardio, hoje é domingo, dia 16 de agosto. Domingo, continuo fazendo meu descanso ativo, como todos os domingos, que não é bem um descanso, mas eu chamo de descanso ativo porque eu não treino força, né? Não faço musculação. Então eu vou lá fazer meu cardiozão, que é o dia que eu pego pra fazer só o cardio mesmo. Eu faço um cardio maior, pelo menos 1 hora ali de bike ou de escada, tenho feito escada também. E eu amo escada, né? Então desde que minhas dores passaram, eu tenho feito às vezes pra dar uma variada também, né? Porque senão eu enjoo da bike. Mas aí eu fico lendo meu Kindle, né? Essas são carecas de tapê, que eu tô bem viciada em ler. Desde que eu comprei o Kindle, eu tô bem feliz, assim, que eu voltei com o hábito da leitura. Na verdade, ler, nunca fui uma pessoa de ler, a vida inteira. Eu consegui formar no ensino médio, não cheguei a formar na faculdade, mas eu passei minha vida inteira sem ler um livro. Eu não lia os livros que eles mandavam na escola, enfim. E agora eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, que lê rápido, que lê bem, que lê... né? Lógico que o Kindle não faz mágica, né? Você tem que forçar, igual todo hábito na vida, você tem que forçar um tempo. Mas ler é tão gostoso que mesmo no início, assim, quando era um pouco mais difícil, me fazia tão bem pra cabeça que é isso que reforçou bem o hábito da leitura, sabe? Mas enfim, papo pra outra hora. Eu vou lá fazer meu cardio e preciso atualizar vocês de muita coisa aqui, né? Na verdade, não aconteceu tanta coisa assim na minha vida, né? Desde o último vlog até hoje. Eu tô treinando apenas musculação, né? Muito que bem. Agora eu tô com o personal, que é o Israel, que ele é da minha academia aqui. E eu tô amando. Tá sendo assim, uma fase tão gostosa. Ficar forte, eu tô lembrando tanto que eu gosto de me sentir mais forte, olhar no espelho. Não é uma questão estética, né? Apenas, lógico que tem a questão estética. Né? Ganhar músculo é muito legal, a gente fica querendo ganhar mais e ficar cada vez mais forte, mas principalmente aqui, porque eu lembrei que a musculação foi onde eu comecei, né? Quando eu decidi que eu ia mudar de vida, que eu virei e falei assim, eu já sabia mais ou menos o plano, né? E a primeira coisa que eu precisava fazer é me sentir bem com o meu corpo, né? E, gente, não tem problema nenhum o seu primeiro foco, o seu primeiro objetivo na vida ser estético, né? Ser emagrecer. O que importa é a importância, né, que você dá a isso. Porque eu sabia que não era apenas emagrecer na época e me sentir bem com o corpo, era muito maior que isso. Era realmente me sentir bem comigo mesma. Voltar a gostar de mim, me sentir bem na minha própria pele, olhar no espelho e ver e gostar do que tá olhando. Me sentir forte, principalmente aqui, era isso que eu precisava. Eu precisava dessa disciplina. E aí eu comecei a treinar na academia, né? Na época eu trabalhava no escritório, trabalhava na empresa do meu pai. E aí pra conseguir treinar antes, eu tinha que acordar muito cedo. Foi aí que eu comecei a acordar às 4 horas da manhã. Que eu acordava às 4, começava a treinar 5 e pouco na academia, que a academia que eu ia, ela abria mais cedo. E aí eu treinava, fazia musculação, aí eu comecei a fazer dieta. Foi, tipo assim, foi a época mais importante da minha vida, assim, a época que eu transformei tudo, né? Que eu criei disciplina, que eu não imaginava que eu tinha tanta assim, eu não imaginava que eu era uma pessoa tão disciplinada. Eu descobri que eu realmente, né, hiperfoco nas coisas, descobri muita coisa sobre mim, e aí tem muita questão de terapia, psicólogo envolvido também na época, descobri muitas questões, é muito legal. Então, tipo assim, a musculação, quando a gente fala e romantize mesmo, assim, só quem vive sabe o que eu tô falando, mas é porque a musculação, ela é realmente muito maior do que ganhar músculo, né? Ela é retomar a autoestima, ela é criar disciplina, porque quando a gente foca na musculação, né, no shape, a gente nunca é só treino, né? Tem a questão da dieta, que também exige uma disciplina absurda, e é gostoso a rotina da musculação, dia de perna, dia de ombro, dia de costas. Eu gosto muito disso. E tá sendo muito gostoso, assim, treinar com o personal também é uma coisa completamente diferente. Eu tô descobrindo que eu não treinava, assim, né? Realmente pessoa que sabe o que tá fazendo, que estudou pra isso. Eu tô aprendendo muita coisa com ele, tá sendo muito legal a nossa troca. E aí eu tô treinando 6 vezes por semana musculação. E meu foco agora é esse, basicamente. Então, agora que eu não corro ainda,
Ainda vamos voltar nesse assunto aqui. Mas aí, quando eu chegar, a gente conversa mais sobre isso, porque... na realidade, assim, eu não tenho ainda a previsão, né, de poder voltar. Mas já passaram mais de 2 meses, né, da lesão. E o que eu tinha, e o que eu já sabia era que a previsão seria de 3 a 4 meses. Então, estamos chegando aí ao final da previsão mais otimista, que é a de 3 meses. Que eu acho que é a mais real também, porque eu tô muito bem, tá? Minha evolução tá sendo nitidamente muito legal, muito maravilhosa, graças a Deus. Graças a toda a estrutura que eu tô tendo, toda a condição, todo o tempo, toda a dedicação que eu tô tendo com isso. Vocês viram, não parei um segundo. Por mais difícil que esteja sendo, que tenha sido a pior parte, assim, do que já passou. Mas enfim, é muita reflexão, é muito papo ainda. E tá meio cedo pra esse papo por agora. Mas a gente desenvolve esse papo aí mais tarde. Aí eu vou lá fazer meu cardiozão, tomar um cafezaço. Eu amo domingo. Como todos os domingos, gente, não tem nada mais gostoso do que treinar com pressa, sabe? Sábado e domingo pra mim são muito sagrados. Acordar sem pressa, ir treinar sem pressa, treinar sem pressa, com calma. Tomar café mais tarde, eu tomo café até eu chegar em casa, fazer meu café sem pressa. Já vai dar quase a hora do almoço, porque domingo geralmente a gente almoça mais tarde, né? Ainda mais a minha família se deixar, gente, almoço janta. E a gente sempre almoça juntos no domingo, né? Na casa do meu avô. E hoje não será diferente. Mas enfim, deixa eu ir lá, que já tô ficando até... Eu não sei se... a questão que eu tinha falado pra vocês do tratamento da Reds, né? Isso aí eu vou contar no carro. Vixe, já tá tudo fechado. Ai. Ou não, vamos ver, o dia tá feio. Eu tava falando sobre... que no último vlog eu comentei sobre como estavam sendo... o que eu tava sentindo, né? Os sintomas que eu tava tendo com o tratamento da Red S. Que eu tô fazendo, né? De recuperar meu eixo hormonal. Que é reposição de estradiol, né? Estrogênio. Com estradiol intradérmico. Isso aí. E aí eu tava me sentindo muito inchada, ainda tô, né? Mas já me deu uma melhorada boa, assim. Na realidade eu conversei com a minha médica, que é a doutora Patrícia. Falei que tava assim, ficando insustentável o inchaço, sabe? Tava me atrapalhando mais do que tudo. Não só a questão estética, né? Que é lógico que também mexe com a gente, mas principalmente assim, qualidade de vida. Me sentindo muito inchada mesmo, as roupas apertando. Isso abala muito. Eu sei que a parte mais difícil do tratamento foi o que já tinham me contado, que seria a parte mais dura mesmo, é a questão estética. Porque o nosso corpo muda muito, né? Meu corpo saiu do modo sobrevivência, tava bem seco e tal, pra um modo saudável. Então meu corpo tá meio que se transformando, assim, na questão de composição, distribuição de gordura, de músculo. Tô ganhando muito músculo também, então também tem a questão do glicogênio, que incha bastante também. E aí junta tudo, gente. Vocês estavam mexendo comigo de um jeito, vocês não têm ideia. E aí, basicamente, nós adaptamos. Ela sugeriu que a gente fizesse uma estratégia de fazer, passar um dia sim, um dia não, pra poder ver como que meu corpo ia reagir. E aí a gente tá nessa, já tem 3 dias. E eu já senti uma melhora, sabe? Principalmente nos dias que eu não passo. Então nos dias que eu não passo, eu já sinto que meu corpo fica bem melhor. Menos dor de cabeça. Tem outros sintomas também, né? Que eu já contei pra vocês. Mas aí, tamo nessa. E agora... é isso, gente. Esses tratamentos são complexos mesmo. Não é fácil. A gente vai adaptando, vai alinhando, vai ajustando o que precisa. É um tratamento demorado, difícil, duro, psicologicamente também, porque, né, tudo que mexe com o nosso corpo mexe com o nosso psicológico. Mas eu trabalho com isso, né? Trabalho com minha imagem aqui. Enfim. E aí, é isso. Eu vou atualizando vocês em relação ao tratamento. Desistir dele não é uma opção, mas que isso passe assim pela minha cabeça diariamente. Tem hora que dá vontade de trabalhar e falar, foda-se, não vou fazer mais isso.
Principalmente nos dias que a gente tá mais borocochô, né? Aí junta tudo, mas enfim. Tô chegando aqui já na academia, depois a gente conversa melhor sobre isso também. Bom dia, tá joia? Joia. Estado. Deixa eu conseguir mostrar. Olha isso. Eu juro que eu não entrei debaixo da ducha. Pensar que tem vergonha. Vergonha de suar. Eu tenho orgulho. Vocês acham que ela é companheira? Ah, porque ela vive grudada no você. Não, gente, ela vive grudada aqui, ó. Neste momento. Aí saiu o sol de novo. Eu tinha falado que depois eu voltava. Retomava aquele assunto que eu falei do... Ah, gente, peraí. Nem tô lembrando o que era que eu ia falar. Postei um vídeo hoje no story. Falando e tal, um vídeo normal. E aí, eu tenho recebido desde que eu tô fazendo tratamento, né, desde a lesão e tal, o meu corpo mudou muito. Eu enchei bastante e eu também ganhei muito músculo. Então eu tô naturalmente não, né? Eu tô maior. E aí, nessa questão do meu corpo, né, tá mudando bastante e tal, tenho ganhado bastante músculo, que eu tô achando ótimo, tô amando. Recuperando, né, toda a massa muscular que eu perdi por causa da corrida. Ganhando bunda, né, ganhando coxa, tô adorando. Ganha braço. Só que aí tem a questão das inseguranças, né? Porque eu sei que eu tô propensa a receber comentários, mensagens e tal. E eu tenho que ser, né, ter a cabeça boa pra isso. Mas a gente não é de ferro, né, gente? E nesses comentários, assim, muitas vezes não são por mal, assim, na grande maioria. Lógico que tem aqueles comentários meio passivo-agressivos e tem o hate também. Mas aí eu nem dou muita confiança. Mas tem comentários que eu vejo que não tem maldade nenhuma, mas que me afetam, assim, um pouco, sabe? Tipo, não, percebi que você tá grandona. Tipo, gente, é uma insegurança, é um comentário que, pra quem é um pouco inseguro em relação a peso, a tamanho, pode cair mal, sabe? Eu não tenho deixado isso me abalar, porque eu sei que o propósito desse tratamento todo, dessa recomposição corporal, é pra recuperar minha saúde. É pra eu ficar forte de novo, pra eu voltar a menstruar, pra eu voltar a viver o meu ciclo como mulher, treinar bem, ser fértil de novo, tudo isso. E eu sei que esse propósito supera qualquer outra coisa. Só que é lógico que afeta, né, gente? Não tem jeito, gente, se vocês pegar a garfo, comendo manga com a mão. É lógico que afeta. A gente recebe comentários sobre o nosso corpo o dia inteiro, todo dia. De um jeito ou de outro, isso vai entrando dentro da nossa cabeça. A gente não é ninguém, é de ferro. E aí, eu só queria trazer um pouco dessa reflexão sobre isso que eu tenho percebido e visto, né? Eu vejo muita gente comentar sobre isso, gente que também trabalha na internet, que é... Eu sou
Eu acho que a gente não deve comentar sobre o corpo alheio de jeito nenhum. Eu acho que corpo é uma coisa muito, muito delicada, sabe? Todo mundo se importa, de certa forma, com como aparenta. E por mais que às vezes, seja, né, a grande maioria das vezes, não seja por maldade, seja assim, por puro carinho mesmo. Nossa, percebi que você tá forte. Muito legal esse tipo de comentário, sabe? Mas às vezes a gente recebe um tipo de comentário que é tipo assim: nossa, você tá gigante. Gente, eu preciso falar alguma coisa. Falar que alguém tá gigante, às vezes não pode. Às vezes a pessoa não vai receber aquilo da melhor forma, sabe? E nessas, né, desde que meu corpo comecei a ganhar massa muscular e tal, eu recebi alguns comentários assim: nossa, você tá gigante. Tipo, gigante, tipo, a pessoa, eu sei que a pessoa quis dizer que você tá gigante, tipo, você tá muito forte e tal, você ganhou músculo, mas você tá gigante, sabe? Tipo, eu já tô batalhando a questão do inchaço, né, de estar realmente maior. E aí recebo um tipo de comentário desse. Não é legal, sabe? É bem chato, assim. Mas aí fica a reflexão, né? Porque eu acho que comentar sobre o corpo alheio, na grande maioria das vezes, é muito perigoso. Gente, isso aqui tá bom. Como que pode, né? Pão com ovo sempre supera qualquer outro café da manhã. Impressionante. Sempre. Mas aí, aproveitando que a gente tá falando de corpo, né? Estética. Ao mesmo tempo que é chato essa parte do tratamento, eu também eu fico me lembrando também de quanto vai valer a pena, assim, até nessa questão estética. Porque o meu corpo tava no modo sobrevivência, né? Então, eu não tava conseguindo ganhar músculo nem por reza brava. Como eu tava em baixa, como eu entrei a menorreia já tem mais de 2 anos, eu tava sem menstruar, falta de estrogênio, todos os hormônios desbalanceados, dificultou muito ganhar músculo e performar bem, treinar bem, porque a gente tem que estar naquele nível, né, de sobrevivência mesmo. Seu corpo tá economizando energia pra tudo, até pra dormir, o que é até bem contraditório, mas enfim. E aí essa questão de balanço energético faz com que o nosso corpo não fique esteticamente ideal, sabe? De um corpo saudável também. A gordura fica distribuída de um jeito mais masculino. Eu perdi muita massa muscular no glúteo, nas pernas. Eu tava muito sequinha e tal. E tava com um aspecto mais quadrado, assim, sabe? Mais masculinizado. E aí agora com os hormônios, né, o corpo, né, a médica estava me explicando, o corpo vai ser redistribuído. Ele vai ficar mais feminino, porque ele vai ele vai concentrar a gordura em lugares que, tipo, mais nas pernas. Eu vou ficar com um corpo mais curvilíneo, mais saudável. Então eu fico me lembrando disso todo momento, nessas horas que eu fico assim, nossa senhora, tô muito inchada. É que isso faz parte, isso é o meu corpo reorganizando, meu estrogênio agindo. Então. Nossa, gente, que ódio. Eu tinha gravado. Falei, né? Tomando café, conversando. E aí a memória acabou. E aí cortou um monte de coisa que eu tinha falado. Mas eu vou tentar resumir. Basicamente o que eu falei, que eu tava falando sobre o meu corpo, né? Sobre o corpo reorganizando a composição, né? A composição corporal de uma mulher saudável. E que isso tem me ajudado, né? Me apegar a esse fato, saber que o tratamento vai valer a pena, que eu vou me sentir viva de novo, com o corpo forte de novo, ganhando músculo. O corpo não tá mais naquele nível de energia, baixa disponibilidade energética. Voltar a dormir bem, voltar a ser fértil, voltar a ter minha libido aflorada. Eu quero ter filho, eu tenho esse sonho enorme dentro de mim. E o tratamento, né, não podia adiar isso mais. Eu tenho 28 anos. Em breve eu quero ter meus filhinhos, se Deus quiser. E tudo isso, é muita coisa, gente. Assim, nem preciso falar, né? Basicamente a saúde como um todo que tá envolvida nessa questão. Então é um propósito muito forte viver esse tratamento. Então,
Inclusive, você mulher que tiver em Red S também, que tiver passando por isso, ou tiver desconfiado, suspeitando de estar, vá ao médico, vá no endócrino, faça todos os seus exames e corre atrás de resolver isso o mais cedo possível, porque eu adiei, eu posterguei essa questão aí. Por displicência, né? Foi o que fez sentido pra mim, mas eu enxerguei, né, depois da lesão, da maratona, tudo isso que eu vivi. Às vezes foi exatamente pra isso. Além de outras coisas, né, que Deus ensina. Talvez isso seja um dos maiores motivos pra ter acontecido tudo do jeito que aconteceu. Pra que eu recuperasse minha saúde hormonal e saúde como um todo o mais breve possível, né? Não dava mais pra adiar. E aí eu vou entrar na questão da maratona, rapidinho, que já se passaram mais de 2 meses, né? E hoje eu tô bem mais em paz, realmente em paz. Realmente sentindo Deus em tudo que aconteceu. Sem questionar mais nada. E aquela culpa toda, né, que eu tava sentindo de ter falhado com as pessoas, com a minha família, comigo, né? Porque no final das contas sempre volta para questões internas, né? Do nosso ego falando mais alto, de achar que eu errei, que eu falhei em alguma coisa. Ô, gente, eu fiz tudo direitinho. Quem acompanhou o ciclo inteiro viu que eu era CDF mesmo, nerd. Em tudo, em sono, dieta, suplementação, recovery, fisioterapia, treino específico, tudo, gente. Eu fiz tudo nos trinques mesmo, né? Igual eu falo. Mas quando não é pra ser, quando não é pra acontecer, Deus não vai deixar aquilo acontecer. Não era pra acontecer essa maratona. Eu comecei a sentir dor 2 semanas da maratona. Foi aquele treino de 36 quilômetros. Depois dele, tudo desandou. Eu fiz os 36, que foi muito especial. Foi muito duro, eu lembro. Nossa, foi o treino mais duro da minha vida. A maior distância que eu fiz, né? E 2 semanas antes da maratona. Talvez tenha muita questão desse erro aí também, sabe? Talvez não era pra ter feito 36 quilômetros antes, 2 semanas da maratona. Hoje eu enxergo isso. Isso pode ter sido um dos erros também. Mas não é culpa de ninguém. Não é culpa minha. Não é culpa de nada. As coisas acontecem do jeito que tem que ser. Ninguém tem culpa de nada. E eu tentei me sentir assim. Eu fiz de tudo pra colocar a culpa em mim. Impressionante. Eu usei cada crítica, cada hate, cada comentário como uma prova de que eu tinha errado comigo mesmo, de que eu tinha falhado. Porque, né? É aquela coisa, né, que eu falei. O interno, querendo os traumas da infância, né? Todas as questões passadas que a gente enfrenta ao longo da vida, gritando, falando mais alto. Mas eu não deixei isso comandar meus pensamentos. Porque eu sabia, no fundo eu sabia que isso não era verdade. Eu sabia que é isso, a pessoa que eu tô me tornando ao longo desses anos, né? Que eu fui entrando pro esporte, melhorando minha vida e mudando tudo. Isso tudo foi o que não deixou com que eu acreditasse nisso. Eu fui me ficando mais forte, não só em corpo, mas principalmente aqui, de perceber que eu fui muito corajosa. Eu fui muito forte. Gente, eu corri 14 quilômetros com a perna quebrada. Porque aquilo fazia sentido pra mim na hora. Eu sei disso. Eu sei que pra mim, eu segui meu coração e aquilo era tão importante pra mim que eu fui pra guerra. E eu não vou ficar aqui incentivando ninguém jamais a correr lesionado. Até porque eu não sabia que eu tava com a perna quebrada. Eu queria acreditar no fundo do meu coração que era realmente uma tendinite. Mas ela já tava com fratura grau 4. Meu osso já tava trincado. Mas o que eu queria dizer aqui é que a culpa não foi minha. A culpa não foi de ninguém. As coisas aconteceram do jeito que tem que acontecer. E eu enxergo isso claramente hoje. Eu sei que quando for pra ser minha hora, vai ser ainda mais legal, ainda mais especial, ainda mais emocionante. E vai significar muito mais do que se eu tivesse completado a maratona no dia 31 de maio de 2026. Espero completar, inclusive, a maratona de Porto Alegre no ano que vem. Voltar para a mesma maratona que aconteceu tudo e fazer agora. E se Deus quiser, dessa vez vai ser muito maior que tudo que eu já sonhei.
Então, essa questão da culpa é muito doido, porque tudo que acontece na nossa vida, quando a gente não confia, quando a gente não tá com muita fé mesmo, a gente vai querer culpar nós mesmos de tudo. A gente vai achar que tudo acontece de errado porque, de alguma forma, a gente fez aquilo acontecer. Isso, de certa forma, se você pensar, faz um pouco de sentido. Porque as coisas da nossa vida também são consequências das nossas escolhas. Mas, ao mesmo tempo, as coisas ruins, elas acontecem devido a muitas das nossas escolhas mesmo, mas pro nosso bem. Então, no final das contas, se você parar pra pensar, a gente toma algumas decisões ruins para colher frutos bons, porque muita coisa ruim acontece, igual aconteceu da lesão da maratona, para que eu crescesse, para que eu visse coisas que eu não estava conseguindo enxergar antes, para que eu priorizasse outras coisas que estavam de lado, por exemplo, minha saúde. Então, no final das contas, claro, tudo que acontece é fruto, né, das nossas escolhas. Mas escolhas ruins também são escolhas boas, né? Eu precisava tomar algumas decisões ruins e acontecer várias coisas juntas para poder viver o que eu tô vivendo agora. E tá sendo uma fase muito transformadora na minha vida, espiritualmente, assim, até. Muito grande, sabe? Uma fase muito grande pra mim. E hoje eu sou grata por tudo que aconteceu. Muito grata mesmo. Eu sei que isso é o dedo de Deus agindo na minha vida. Eu sei que os planos de Deus são muito perfeitos e que a gente não sabe de nada. A gente acha que a gente sabe de alguma coisa, a gente não sabe de nada. E é nisso, sabe? Nesse fato. Às vezes a gente precisa viver coisas muito difíceis, além das questões da vida, né? Que eu não mostro tanto, não exponho tanto minha vida pessoal aqui, mas ela existe, ela acontece e muito. E tem muita coisa acontecendo na minha vida, difícil mesmo, questão, desafios, né? São dificuldades, são desafios. Que eu sei que Deus não colocou na minha vida à toa, na minha vida, na vida da minha família. E eu já consigo ver as coisas com mais clareza agora, depois do que rolou na maratona. Tá aí um ensinamento grande que Deus tem me aplicado, que é que realmente nada é colocado, nenhum peso é colocado nas nossas costas à toa. A gente carrega esse fardo, a gente dá conta desse fardo. A gente realmente dá. Aí a gente só percebe que a gente dá conta de carregar esse fardo depois de carregar. Então é isso, gente. Por hora é só, meio-dia e tanto já. Tomar um banho, daqui a pouco eu vou lá almoçar na casa do meu avô, família toda, que é a confusão boa. Tomar um banho aqui. E aí eu vou levar minha matulinha, vou até mostrar pra vocês minha matulinha que eu sempre levo. Sempre levo minhas comidinhas, né? Porque eu nunca sei o que vai ter de almoço. Às vezes é uma picanha, um negócio pesado. E aí eu gosto de comer minhas coisinhas, né? Da dieta, meu franguinho. Aí eu levo um franguinho, levo meus legumes, que eu sempre tenho legume dentro da geladeira. E aí eu levo, entendeu? E por hora é só. Aí a matulinha que eu falei que ia mostrar pra vocês, que eu sempre trago. Meus legumes, cenoura, quiabo, abóbora, beterraba e meu frango. Faz a coxinha. Na cabeça dela, né? Só fez errado fim de semana. Isso aqui Não, mas diz que ainda tem probabilidade de chuva hoje. Né? tem? Sério, lá veio o CAD, né? Sempre assim. Por isso, fala isso não, porque nós estamos precisando. Tá aprovado já. Já tô no berço. Eu meu Kindle. Eu fiquei de falar, né, desse livro aqui. Garra. Esse aqui vocês já estão cansando, já deve estar ficando até chato, tanto que eu tô falando desse livro no Instagram.
Tô amando esse livro. Eu vi o Wesley Delano Nogari, sou muito fã dele. Falando, ele citou um trecho desse livro aqui numa aula dele que eu assisti, que chama Trivialidade da Excelência. E aí ele fala de um trecho desse livro que eu me identifiquei na hora. E aí eu anotei, eu coloquei na minha listinha lá da Amazon, né? Pra eu comprar, na época eu nem tinha Kindle. E ficou anos lá na listinha, né? Porque minha listinha da Amazon é gigante, infinita. Tem livro pro resto da vida lá. E aí eu acabei o último, e aí eu dei de cara com ele e falei, chegou a sua vez. E aí eu peguei ele, e aí eu tinha esquecido, na realidade, né? Por que eu tinha salvado ele na minha listinha. Eu lembro que o Wesley tinha falado dele e tal, mas eu não lembrava desse trecho. Aí quando eu cheguei nesse trecho aqui do livro, tá no meu destaque livros lá no Instagram, se quem quiser saber qual que é o trecho. E aí eu até assustei na hora. Eu tava fazendo bike, pra variar. Eu assustei na hora, eu falei, nó. E fez tanto sentido na hora que eu li, porque faz tanto sentido com o momento da minha vida agora, que foi bizarro, assim, foi quase que espiritual o negócio. Mas enfim, tô amando, esse livro é muito legal. Ele explica basicamente, explica assim, né? Ele tenta explicar e ele faz a gente pensar sobre por que as pessoas têm garra, por que tem gente que tem mais sucesso do que as outras e como que a gente entende como que as pessoas de sucesso chegaram lá, qual que é o valor que a garra, que a perseverança tem na vida de uma pessoa e por que tem pessoas que têm mais garra do que outras. E é muito interessante, muito legal mesmo. Ele cita vários estudos, várias pessoas que estudaram isso, que foram exatamente atrás dessa temática, dessa curiosidade, né, desse interesse. É muito, muito, muito legal. Fica a minha dica de Kona. Eu não tô falando dele à toa, gente. Eu realmente, quando eu encasqueto com o negócio, eu falo assim repetidamente, porque eu queria realmente que todo mundo lesse esse livro. Ele é muito, muito bom. E, enfim, já tô por cá. São 8h20, agora eu vou ler até cair no sono. Mais cedo eu organizei minha vida, né? Postei o momento que eu organizo minha agenda, que eu sento na frente do computador, que eu vejo tudo que eu preciso fazer, preciso entregar, as datas, posts, eu faço tudo isso. Basicamente, domingo é o primeiro dia da semana, né? É o dia que a gente tem que colocar as coisas em ação. Então, não deixa pra fazer segunda, se organiza, se adianta no domingo, aproveita o domingo, se você tem essa possibilidade de organizar a sua dieta, fazer uma comida, adiantar coisa pra semana, organizar sua agenda. Primeiro que você vai dormir muito melhor no domingo. O domingo é um dia que naturalmente a gente fica mais ansioso com a semana, né? A cabeça começa a fritar de novo. Então, o fato de você se organizar e se planejar no domingo já alivia bastante dessa ansiedade. Porque quando a gente vai dormir já sabendo o que precisa ser feito no dia seguinte, isso facilita tanto, mas tanto. Pregar no sono já fica mais fácil. Eu faço isso toda noite, na realidade, assim. Toda noite eu olho minha agenda, eu alinho tudo que eu preciso no outro dia, pra eu já ir dormir um pouco mais, né, tranquilo. Mas, enfim, é isso. Eu tinha ficado de falar sobre a questão da corrida, né, da previsão de voltar. E, bom, basicamente, essa semana eu vou marcar meu retorno lá com o meu ortopedista. E aí eu vou refazer a ressonância, né, pra gente ver como que tá a minha perninha. E aí eu atualizo vocês aqui, lógico. No dia que eu for fazer ressonância, eu vou ver se eu faço um vlog também. Enfim, vou atualizando vocês. Não sei se você chegou até aqui neste vlog, se você aguentou a falazada. Mas se tiver aguentado, tiver chegado até aqui, meu mais sincero obrigado e parabéns. Parabéns. Que às vezes nem eu me aguento, eu não tô aguentando mais. Inclusive o dia de hoje. Chega. Agora eu só quero ler e ir com Deus. E fui. Um beijo pra vocês. Bora juntos, seguimos. Um dia após o outro. Cada dia mais fortes. E até o próximo vídeo.